Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 2. Todos os irmãos encontraram? Amém? Glória a Jesus. Então diz assim a palavra de Deus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Amado Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, bendizemos a ti. Somos gratos, ó Deus, porque sabemos que foi a tua mão de poder que nos trouxe essa casa de oração. Sabemos que a tua presença é real aqui no nosso meio. Senhor Deus, já sentimos arder nos nossos corações através dos louvores. Os louvores tanto das irmãs, das crianças, dos jovens, Senhor Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor Deus, e pedimos ainda que continues conosco na meditação da tua palavra. Que o Senhor venha nos trazer o alimento vivo vindo do céu, e que o Senhor venha glorificar o teu nome em nossas vidas. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Meus amados, o texto que nós lemos, né, o Evangelho de João, nós podemos dizer que o Evangelho de João é, dos 4 evangelhos, o que fala mais diretamente com a igreja do Senhor. Nós temos lá os outros evangelhos, né, o Evangelho de Mateus, né, o Evangelho de Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, eles sempre têm um enfoque e que falam da pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, ele dá um enfoque mais para Jesus como rei, né? Então, ele é direcionado mais, diríamos assim, um pouco mais para os judeus, que esperavam um rei. Afinal de contas, Israel vivia ali sob o domínio de Roma, né? Era uma situação desagradável para Israel, e eles aguardavam o Messias, que na mente deles era alguém, a figura do rei Davi, que era o rei mais honrado de Israel. Então, eles esperavam que o Messias viesse e restabelecesse a ordem, e retomasse para Israel, tirasse Roma de lá, estabelecesse seu reinado. Então, os judeus, eles esperavam mais essa figura do rei, né? Eles mesmos haviam pedido um rei para reinar sobre eles e tudo, né? Então, eles esperavam esses sinais. E Mateus apresenta Jesus ali, na genealogia dele, né? A herança que veio, né? Através desde ali de Abraão, né? E passando por Davi, né? Mostrando que Jesus tinha a sua descendência de Davi, né? O rei mais honrado de Israel. O Evangelho de Marcos, ele fala de sobremaneira assim aos romanos, né? Porque as culturas lá eram assim, as principais culturas eram a cultura dos judeus, né, dos hebreus, a cultura dos romanos e dos gregos. E
na relação com os romanos, eles entendiam muito a relação de senhor-escravo, né? Então, ali o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como escravo, trabalhando, né? O escravo, ele não tem genealogia, por exemplo, né? Não interessa quem foi o pai ou avô do escravo, né? É importante que ele trabalhe bem. Ele já mostra Jesus trabalhando ali, realizando milagres, ali no Evangelho de Marcos. Lucas, ele fala mais aos gregos, né? E o grego tinha uma valorização muito grande para o homem, né? E Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, né? Então demonstra ali toda a humanidade de Jesus, mas sendo um homem diferente de nós, porque o que diferenciava de nós é que ele não tinha pecado algum, nunca pecou, né? E Lucas ali apresenta. E o Evangelho de João, como nós falamos aqui, ele fala diretamente com a igreja, ele apresenta Jesus como muito mais do que isso. Ele apresenta Jesus como Deus, né? Assim como nós cantamos louvores aqui, né? É muito mais que o mar, muito mais que as montanhas ou que as estrelas, né? Muito mais do que a criação, porque Jesus é o criador de todas as coisas. E ele se distingue da sua criação, né? Ele é o todo-poderoso, poderoso Deus, aquele que faz as coisas do nada e traz à existência aquilo que não existia, né? Então, o Evangelho de João, ele mostra, né, muito essa visão de Jesus como o Deus Todo-Poderoso, né? E é interessante que o texto aqui nos fala do marco, como o início, né, dos milagres do Senhor Jesus. Podemos dizer ali que cravou como o início do ministério do Senhor Jesus. E o texto começa assim, ao terceiro dia, né? E isso nos chama a atenção, né, ao terceiro dia, porque nós sabemos que essa questão do terceiro dia se remete à morte e à ressurreição de Cristo, né? E nós vamos decorrer sobre isso durante a nossa pregação, né? E esse evento que tinha aqui no texto era uma festa de casamento, que ocorreu em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade pequena ali, que estava entre Cafarnaum, né, e entre Nazaré. Jesus tinha uma casa ali em Cafarnaum, né, a palavra nos mostra isso, e Jesus também ele passou a sua infância e sua adolescência e a sua juventude ali em Nazaré. Então, aquela cidade que estava do meio, provavelmente era de uma família conhecida de Jesus e da mãe de Jesus. E o fato é que houve uma festa de casamento e Jesus foi convidado para essa festa, né? A palavra nos diz que a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos estavam ali e foram convidados para a festa. E é interessante, né? Hoje mesmo, a aula da Escola Bíblica Dominical foi referente ao casamento, né? É um plano de Deus para a vida do homem. O casamento não foi uma invenção da nossa mentalidade ou da sociedade humana, né? Foi um desejo de Deus para as nossas vidas. E ele retrata isso desde o princípio de todas as coisas. Quando Deus foi criando todas as coisas, né? E ao sexto dia ele criou o homem, já tinha criado todos os outros animais, né, e os seres viventes, né? E Deus, tudo que ele foi fazer, ele via que tudo era bom. E quando ele viu e criou primeiramente Adão, ele viu que Adão estava sozinho, que não havia uma companheira para Adão, ele disse assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Olha só, né? Foi a primeira vez que Deus falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Para todas as outras coisas que ele fez, tudo era bom. E para isso, ele colocou Adão num sono profundo, né? Como se fosse uma anestesia em Adão, né? E retirou dele, né, uma costela dele e fez a mulher no mesmo dia da criação do homem, né? Não foi feito num outro dia, foi no sexto dia da criação, né? E ele apresentou, né, a mulher como algo maravilhoso e perfeito para que o homem fosse feliz, né? E assim Deus falou, agora sim é muito bom, né? Não é bom que o homem esteja sozinho, é muito bom que ele tenha a sua companheira. E nós sabemos, meus irmãos, que os judeus, eles têm algumas datas que eles comemoram de uma maneira especial, né? Primeiramente, nós podemos falar do nascimento de uma criança, né? E nisso, a nossa cultura cristã, também nós acompanhamos, mais ou menos como eles, né, essa alegria, né? Todo mundo sabe que quando nasce uma criança, é uma alegria que vem para aquela casa, né? Quando nós vemos uma mulher grávida, né, todos nós temos aquele desejo de que, olha, que corra tudo bem, que o Senhor venha abençoar o fruto do ventre daquela moça, que ela tenha um bom dia, né, no dia da concepção, que nós sabemos que é um momento complicado,
Mas quando vem ali, né, elas têm aquelas dores de parto que passam rapidinho e já dá à luz um menino ou uma menina, e é uma grande alegria. E é muito celebrado, né? E a palavra, ela nos relata também acerca do nascimento de Jesus Cristo, né? Que Jesus nasceu e a palavra explica exatamente como foi feito, né? Que diferente de nós, né, a concepção de Jesus foi feita através de uma operação extraordinária e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Não foi como um nascimento comum de um homem e de uma mulher, né? E no dia do nascimento de Jesus foi extraordinário, né? Porque o Senhor Jesus, né, o Deus Pai, ele fez com que anjos aparecessem ali para um grupo de pastores, né? E os anjos cantavam e louvavam a Deus, dando glórias, aleluias, porque havia nascido o Salvador. Então imagina que alegria, não somente, né, aqui na terra, mas nos céus houve grande alegria no nascimento de Jesus, né? Uma outra data importante seria o momento da circuncisão da criança, do menino, né, do macho. Ao 8º dia, ele era apresentado ao Senhor e era feita uma cerimônia de circuncisão, selando ali uma aliança do homem com Deus, ali voltado para os judeus, né? Então, também, nesse momento da circuncisão de Jesus, ao 8º dia, conforme a lei previa, houve algo extraordinário também, né? Porque havia ali Simeão, né? A palavra diz de um homem, servo do Senhor, né? Já de idade, e também uma profetisa chamada Ana, né? Que os dois serviam a Deus, e havia uma promessa ali para Simeão, né, que ele já estava de idade avançada, falou assim, olha, antes de você morrer, você vai ver o Salvador, você vai ver o Messias. E Jesus foi justamente apresentado ao 8º dia para aquele homem, e o Senhor revelou através do Espírito Santo que ali tratava-se do Filho de Deus. E ele louvou a Deus, porque ele falou assim, olha, Senhor, tu pode despedir teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, louvado seja o nome do Senhor. E a profetisa Ana também, ela guardava, né? E ela testemunhou de que o Senhor, ali o menino, né, era o Senhor Jesus. Então são datas marcantes, né? Passando um pouco mais o tempo, né, o decorrer, nós estamos falando da vida do Senhor Jesus, mas também de marcos das nossas próprias vidas, né? Na adolescência de Jesus, aos 12 anos, era um marco, né? Hoje, nós vemos as crianças ali, o Lucas tem quantos anos? 11, né? E a Milena tem 11, os dois têm 11, né? Então, a história nos relata que Jesus, quando ele fez 12 anos, bem próximo da idade de vocês, né, já era considerada a maturidade para o judeu. Sabia disso? Se vocês fossem judeus na época de Jesus, 12 anos, mais um ano, já era considerada a maturidade já. Para nós, ocidentais, a nossa maturidade está com 18 anos, né? E aqui nos Estados Unidos até algumas coisas nos 21 anos, né, para algumas coisas aí. E quando Jesus ele teve 12 anos, ele também, numa das festas que havia ali no povo de Israel, Jesus foi até Jerusalém, naquela festa, e também algo extraordinário aconteceu naquele momento, nos 12 anos de Jesus. Porque Jesus ele estava ali, a palavra relata, entre os doutores da lei, pessoas que conheciam muito a palavra, e Jesus, já como um menino judeu de 12 anos, ele já tinha conhecimento da palavra sim, né? Hoje, o pastor estava muito alegre, a igreja se alegra porque as crianças estão recebendo o ensinamento da palavra. Isso é muito importante, né? Conhecer a palavra de Deus. Jesus já estava apto ali, assim como os judeus da época dele, conheciam, né, toda ali a Torá, eles eram obrigados a até decorar a Torá. E só que Jesus não só decorava, mas ele discutia, perguntava e também fazia explicações, né, com a autoridade do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, com os doutores da lei. E foi passando o tempo, meus irmãos, até o momento em que nós chegamos aqui, né? Nós chegamos na palavra em que Jesus já estava entre seus 29 e 30 anos de idade, né? Que ele ia começar a iniciar o seu ministério, né? E aí o Senhor apresenta essa questão do casamento, que nós falamos da importância do casamento, que é para Deus. É tão importante o casamento que Deus compara, né, a união de um homem e de uma mulher com o amor de Deus pela sua igreja, o amor de Cristo pela sua igreja. Então, é algo extremamente importante, né? O mundo tenta banalizar essa relação, né, entre o homem e a mulher. Ou tenta tirar também do projeto, do que Deus planejou para que o homem e para que a mulher fossem felizes, né? Tentam diversificar de forma a alterar o plano de Deus. Mas Deus ele registra essa importância. E ele escolheu aquele momento daquela festa de casamento
que para os judeus era uma festa tão grande, tão alegre, que durava 7 dias. Olha que maravilha, né? As pessoas tinham tempo, né, para festejar, né, a união de duas pessoas, né? Então as pessoas abriam ali as suas casas, né, para fazer aquela festa, né? E com certeza tudo era muito preparado para aquele momento, né? Eu e minha família, né, eu a Ana Clara, a gente nessa sexta-feira nós participamos de um casamento, né, aqui perto de São Bernardino, de um filho de uma prima minha, né? E a gente viu aqueles detalhes da festa, né? A alegria dos pais, dos noivos, né? Dos convidados, dos amigos do noivo. É uma coisa que contagia positivamente todo mundo, né? Todo mundo aqui já deve ter participado de um casamento, né? E a gente sente aquela alegria no ar. E a festa dos judeus era uma festa de 7 dias. Um dos componentes da festa que não podia faltar era o vinho. O vinho trazia alegria ali para os convidados da festa, né? Uma festa de casamento sem vinho era uma festa triste, né? As pessoas, né, esperavam que tivesse abundância de vinho. E aquele casamento, e é interessante, né, que nesse casamento especial, todo casamento que a gente é convidado, né, a gente recebe o convite para ir no casamento dos noivos e dar o nome dos noivos, né? Olha, fulano de tal, então a família de fulano de tal e de fulana de tal convidam para o casamento e tal. Nessa festa, é curioso que não aparece o nome dos noivos, né? Mas aparece quem era o principal ali naquela festa. E o principal era Jesus Cristo, né? E isso é algo para nós refletirmos, né? Porque nós fazemos planos, né, para as nossas vidas, e uma das coisas que muitas pessoas almejam é esse momento do casamento, né? Será que eu vou casar? Como vai ser essa festa, né? Eles planejavam um dia perfeito para fazer a festa, né? E eu, na festa que nós estávamos ontem, aqui na Califórnia, e nós podemos até tirar um paralelo com o clima da Califórnia, com o clima de Israel. Imagina o seguinte, uma festa que durasse 7 dias, se fosse no inverno, como é que ia ser? Frio, neve, muitas vezes, né? Ia dar para ter uma festa gostosa, assim, as pessoas, né, terem ali um lazer com as pessoas ali, ia ser complicado, né? Então, normalmente, as pessoas faziam a festa num período como esse, um período de primavera. E não era um sol causticante, como tem lá em Israel, no verão, né, que chega a 40 graus, às vezes até mais do que isso. Imagina as pessoas passarem um dia com um sol causticante, né? E a primavera era um período agradável, né? Como foi na sexta-feira nesse casamento que nós fomos. Período muito agradável ali, né? Então, todos os detalhes, né? Nós podemos imaginar que esse período agradável é o período que a igreja vive nos tempos após a morte do seu Jesus e a ressurreição dele, que é o período da graça do Senhor. O período que nós temos e que é um tempo propício para nós buscarmos a Deus e encontrá-lo, né? Se nós convidarmos a Jesus para estar no centro das nossas vidas e no centro, né, daqueles que são casados do nosso casamento, né? Muitas vezes o homem, ele coloca a confiança ou em si mesmo, né? Ou a mulher muitas vezes bota confiança no seu marido, ou o marido bota confiança na sua esposa, né? A confiança está no homem, quando na verdade a nossa confiança tem que estar em Deus. Se o Senhor não for o principal no nosso casamento, na nossa vida, né? Não adianta você ter prosperidade, não adianta você fazer tudo certinho, mas se Deus não estiver no centro, né, vai haver consequências sérias. E, infelizmente, nós vemos, né, que muitas vezes aquelas festas de casamento, e os casamentos são efêmeros, são curtos, né? As pessoas não valorizam, né? Por quê? Porque elas não estão colocando Jesus no centro de todas as coisas. Meus irmãos, e o fato que essa festa foi se desenrolando, e chegou um momento, né, de um problema sério que aconteceu ali, que tinha faltado vinho. E isso era um problema vexatório até para aquela família. Não é, pastor? E provavelmente, como Maria era próxima dessa família, ela veio até Jesus. E ela chega para Jesus e ela fala o seguinte, olha, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Né? Era uma pergunta assim, que a resposta de Jesus, muitas pessoas ficam se indagando, por que será que Cristo falou assim com a mãe dele, né? Porque a resposta de Jesus foi o seguinte, no verso 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? É interessante, né? Porque Maria era mãe de Jesus, né? Ele podia falar assim, mamãe,
mãezinha, né? Olha, não posso fazer nada, né? Ele poderia ter tratado ela assim, mas ele chama ela de mulher. Mulher, que tenho eu contigo. Meus irmãos, ali, Maria, nós temos que entender que nesse contexto, né, do que foi registrado na palavra de Deus, e tudo que é registrado na palavra de Deus, há um propósito. Nada está colocado aqui aleatoriamente, né? Essa história, ela aconteceu veridicamente, né, do ponto de vista histórico, mas ela tem um conteúdo extremamente profético, até porque, como nós falamos, é como se fosse Deus falando com a sua igreja aqui, né? E a mulher, na palavra de Deus, ela tem uma conotação de igreja, né? E nós sabemos que nós temos também a relação de Deus Pai com Israel, nós temos a relação do Deus Filho com a igreja de Cristo, né? Maria ali, ela tipifica, de alguma forma, Israel. Israel, né, até aquele momento, ela tinha tido uma dispensação, né, e uma relação de Deus Pai com Israel, onde o Senhor, ele pontualmente derramava do seu espírito sobre profetas, né, sobre um homem, sobre um libertador, um juiz, às vezes um rei, né, e pontualmente ele derramava do seu espírito, e aquele homem, né, ou aquela mulher também, que haviam profetisas no tempo de Israel, elas falavam da boca de Deus, né, para a nação. Então, Deus nunca deixou Israel desamparado, né? O tempo foi passando, Israel, sabendo que viria, né, ali o Messias, muitos de Israel não creram em Jesus Cristo e impediram a ação do Espírito Santo sobre a vida deles. E chegou um momento de decisão de Israel, né? Ali eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que era o amado das nações, aquele que todos estavam aguardando, né? E muitos de Israel rejeitaram e negaram, cessando assim a ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Muitas vezes também, nos tempos que nós vivemos, né, nós temos nós temos aqui várias igrejas, né? Não podemos dizer assim, existem milhares de denominações, mas do céu, o Senhor olha e vê um povo. Ele não vê uma placa de igreja, ele não vê um nome de igreja escrito. Ele vê um povo reunido e ele derrama do seu Espírito Santo de forma liberal e abundante, sem medida, sobre aquele povo. Mas há também outros agrupamentos que se reúnem não com o propósito de louvar o nome do Senhor e de aceitar o Senhor Jesus como a única possibilidade de salvação, porque é disso que trata os evangelhos. O evangelho, ele trata, né, daquilo que Deus quer se revelar ao homem, né, de como as coisas aconteceram, né, e da sua relação e do resgate que Deus quer fazer do homem, porque o homem se afastou voluntariamente de Deus. Mas Deus, desde o princípio, fez um plano para resgatar esse povo. E todo aquele que aceitar, né, que o Senhor enviou o seu Filho amado, né, para que, na pessoa dele, né, o sacrifício que ele fez por nós, né, todo o nosso pecado fosse lançado ali nas costas de Jesus, no momento da crucificação, ele sem pecado algum, todos aqueles que aceitarem esse projeto, né, o Senhor deliberadamente, né, e com abundância derrama o seu Espírito Santo. Mas aqueles que desviam, mesmo que seja um pouquinho, né, desse plano onde Jesus está no centro, ali não pode habitar o Espírito Santo do Senhor. E ali nós vemos essa divisão também, né, daquele que tem o vinho, que tem a alegria do Espírito Santo, né, e daquele que tem o vinho e daquele que não tem o vinho, né? Então Maria, ela tipifica também a religião, né, nesse momento em particular, a religião que rejeitou Jesus, ou que não aceita Jesus como centro de todas as coisas, mas a partir dali, momento contínuo, né, ato contínuo, Maria fala algo surpreendente também. Ela chega para os serventes ali, para os servos, e fala assim, olha, vai a Jesus e faz tudo o que ele mandar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa, sim, é a atitude da igreja fiel de Cristo. É aquela que apresenta o Senhor Jesus e instrui e ensina tudo aquilo que Jesus manda para nós fazermos. E aqueles serventes, eles atendem aquele chamado e vão até Jesus.
E Jesus, ele faz o seguinte, né? E é muito interessante a forma como o Senhor opera, né? Porque ele, sendo Deus, ele é soberano, ele faz da forma como ele quiser. Mas em tudo que ele faz também, há um conteúdo profético, há algo que Deus quer falar conosco. Ele diz o seguinte, olha, estavam ali postas 6 talhas, né? Eram 6 vasos, né? Podemos dizer assim. E cada vaso, esse vaso, na verdade, ele era feito para a purificação dos judeus. Os judeus usavam aqueles vasos, né? Então tinha aquela água, eles se lavavam, né? E era um ato de purificação. E aqueles vasos estavam ali. E a palavra diz que eram 6 vasos. E que cada vaso tinha, cabiam 2 ou 3 almudes, né? Em algumas versões, eles falam 2 ou 3 metretas, não é isso? Uma metreta, para os irmãos terem uma ideia, é uma unidade de medida para líquidos, né? Cada metreta tinha em torno de 40 litros. Então, imagina, 6 jarros grandes, né? Então, uns tinham 2, outros tinham 3 metretas. Ou então, 40, né? 80 até 120 litros cada vaso, né? E é curioso o seguinte, né? Falar que eram 6, né? Remete ao homem. Sabiam disso? A própria Bíblia, ela nos mostra por que o número 6, ele se refere ao homem, né? Em Apocalipse também, né, fala, né, que o número da besta era 666, não é isso? Porque é número de homem, né? Por quê? Porque o homem, nós falamos aqui também, ele foi criado junto com a mulher, né, no 6º dia da criação. Então, o número 6 é atribuído ao homem. E também, os vasos também têm uma conotação do homem. Então, por isso que a gente vê que o Senhor está falando conosco ali, né? Então, você tinha vasos vazios ali, é como o homem vazio. O homem que está no mundo sem Cristo, né? Perdido em seus pecados, sem saber para onde ir. Ele até tem utilidade, mas ele está sem utilidade nenhuma, porque não tem Cristo no seu coração. Está vazio. E Jesus pede para ele trazer aqueles vasos, né? E muitas vezes o Espírito Santo fala para nós, olha, traz vasos, traz homens, mulheres, pessoas que estão no mundo, né? Nós fazemos muitas orações aqui para as pessoas perdidas no mundo. É a mesma coisa que Jesus estava falando. Traz esses vasos vazios. Traz para a minha presença esses vasos. Não importa como eles estão, não importa o tamanho deles, porque uns eram maiores, outros eram menores, né? Traz do jeito que eles estiverem ali, vazios mesmo. Traz para a presença de Jesus. E aqueles homens obedeceram, e é isso que nós fazemos, né? O pastor sempre fala assim, olha, convida teu amigo, convida uma amiga, né? Não deixa ninguém sem saber que Jesus, ele está vivo, né? E que ele é o nosso Salvador, e ele é a nossa esperança. Você está com um problema, não sei qual é o problema que você está, mas há solução para o teu problema. E não são só os adultos que têm problemas, não, as crianças têm problemas também. Quantas crianças vocês não conhecem, que muitas vezes riem com vocês, brincam com vocês, mas estão com a vida destruída. Seus lares, dentro das casas, a violência, né? Tem tantas coisas acontecendo, pais e mães que são violentos muitas vezes, né? E a criança está ali sozinha, né? Faz esse convite, vem para a presença de Jesus, vem do jeito que você está. Jesus tem a solução para a tua vida, tem a solução para a tua família. E aqueles homens, eles aceitaram aquela instrução de Maria, né? Vai até Jesus, ouve o que ele está falando, né? Ouve a palavra, estuda a palavra, se aprofunda. A palavra está falando comigo, está falando com você. Essa palavra fala da parte de Deus com cada um de nós. E aí Jesus, ele recebe aqueles vasos, mas ele não deixa aqueles vasos do jeito que eles estão. Ele fala assim, olha, enche de água os vasos. E água, meus irmãos, a água fala da palavra. A água fala de Jesus, né? Em Apocalipse também fala assim, olha, o nome pelo qual ele é conhecido na eternidade é a palavra de Deus. Enche esse homem, enche essa mulher, enche essa criança com a palavra de Deus. E nós vemos aquela coisa maravilhosa, aí é o milagre que acontece. Meus irmãos, quando o homem, quando a mulher, quando a criança vem para a presença do Senhor, algo vai mudar na sua vida, definitivamente. Não vai ser a mesma coisa. Imagina que a água, ela foi transformada em vinho. É outra constituição totalmente diferente, não tem nada a ver com a água. É um milagre que acontece, meus irmãos. Esse milagre acontece na presença do Senhor. Aquela festa, ela representa a igreja de Cristo. Ali,
como naquela festa havia o Senhor Jesus, havia os discípulos de Jesus, né? Aqui também, o Senhor Jesus está presente aqui com o seu Espírito Santo. Nós somos os discípulos de Deus, de Jesus, nós estamos aqui reunidos, a mesma festa está acontecendo nesse momento aqui. E aqui é o lugar da transformação. É aqui que o Senhor opera, fazendo essa transformação maravilhosa que só Deus pode fazer. Ninguém pode fazer isso, né? Não são palavras de homens, de sabedoria humana, de convencimento de ninguém. É a operação do Espírito Santo. Nós falamos a palavra e o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mentalidade, na nossa mente, né? Nas coisas que nos perturbam, nas coisas que nos preocupam, nas coisas que nós choramos em secreto em casa, que ninguém está vendo, mas Deus está ouvindo. E Ele está trabalhando em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é a ação maravilhosa do Espírito Santo. Esse é o tempo agradável que o Senhor preparou para nós, o tempo da graça, né? Aquele casamento, quando nós falamos, foi feito no tempo certo. Essa reunião está sendo feita no tempo propício, né? Nesse momento, todo aquele que crê no Senhor Jesus, vem à frente, aceite o Senhor Jesus, renove essa alegria da salvação em sua vida, né? Hoje nós bebemos o vinho alcoólico, mas é o Espírito Santo que circula aqui, que nos dá essa alegria, que nos faz nós louvarmos o nome do Senhor e restaurar a alegria. Meus irmãos, quando foi feito aquilo, aqueles servos pegaram, né, e levaram aquelas talhas para o mestre-sala, que ele é tipo do Espírito Santo, e ele prova, né, e ele fica maravilhado, né, com que vinho é esse? Imagina o vinho que o próprio Senhor fez, né? E ele chama o noivo e fala assim, olha, eu não estou entendendo, porque normalmente, em toda festa de casamento, né, o mestre-sala falou o seguinte, olha, todo mundo serve primeiro o bom vinho, né, para as pessoas tomarem, né, e fala, nossa, o vinho está bom, porque outras pessoas estão sóbrias, né, elas estão ali com o paladar aguçado. E depois que as pessoas já estão um pouco mais altas, ele começa a servir o vinho de má qualidade, não é isso? Só que, olha, você fez diferente. Você, no final, você trouxe o vinho melhor. Meus irmãos, e o Senhor está falando ali da dispensação do Senhor, né, da aliança que Deus fez com o povo de Israel, na antiga dispensação, né, que nós falamos que o Espírito Santo era derramado pontualmente ali, né, sobre profetas, sobre reis, né, e que o Senhor tinha relação ali com Israel, mas só que essa nova dispensação, marcada ali no sangue de Jesus, é muito melhor, porque o Senhor derrama sobre toda a carne, sobre todos nós. A palavra foi profetizada desde Joel, né, que os vossos filhos profetizarão, terão sonhos, vossos jovens, vossos velhos, toda a igreja de Cristo. Nós aqui reunidos somos igreja de Cristo e Deus está operando essa maravilha no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. E Ele faz de nós, né, como fonte inesgotável de água que jorra para a eternidade, né? Então, cada um de nós pode ser esse jarro que está jorrando, né, e que está influenciando os nossos amigos ali na escola, na faculdade, né, no trabalho, onde nós estamos, né, onde nós trabalhamos, né? Nós temos uma certeza, 100% das pessoas precisam ouvir essa palavra de salvação, que Jesus está vivo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo, e conforme a sua promessa, Ele enviou o seu Espírito Santo, que habita conosco até hoje, e a promessa é que Ele não vai nos deixar, até a consumação do século, ou seja, até o dia em que haverá verdadeiramente o casamento de Cristo com a igreja. E aqui está sendo profetizada, né? Jesus estava naquele casamento, mas ele estava falando do casamento que ele teria conosco, né? Nós, como igreja de Cristo, como noiva ataviada, preparada, né, para receber o Cordeiro, né? Ataviada sem nenhuma mácula, né? Nós podemos pensar, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, mas quando nós reunimos em Cristo, o Senhor nos limpa e nos lava, e nós ficamos alvos como a neve, sem nenhuma mancha, porque o Senhor não se lembra de nenhum pecado nosso. Então você pode assegurar a cada pessoa que você conhece, por mais distante que ela esteja do Senhor, olha, vem para a presença do Senhor, que Ele vai te fazer alvo como a neve, Ele vai te fazer uma nova criatura, alguém que não parece nada com o que você era, né? Assim como a água foi transformada no vinho, e o nome do Senhor vai ser glorificado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um de nós e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado.
Glória a Deus. Você foi edificado pelo Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Clara, me ajuda aqui, por gentileza. Eu não quero deixar você ir embora sem orar por você. Há muitos de nós vivendo uma vida de vinho velho, expectativas antigas da religião, das questões da vida. E o Senhor tem algo novo para nós. O Raul tem uma maneira muito dele de mostrar a palavra de Deus. É uma pessoa com profundidade na palavra. Glória a Deus, porque o Senhor nos permite estar aqui com os irmãos. E essa noite o Senhor falou muito claro no seu coração. Você precisa trocar a sua vida cheia. Você precisa de um novo tempo no Senhor. Está pensando, Raul? Até aquele momento nós vivíamos ainda no Antigo Testamento. O registro desse texto está no Novo. A pessoa ainda está vivendo no Antigo. O Novo Testamento foi inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo, tomando o vinho na mão, apresentou os seus discípulos e disse assim: este cálice é o Novo Testamento. Sabe? Às vezes a gente cresce na igreja, às vezes a gente tem tanta oportunidade de poder ouvir, poder estar na presença de Deus. Mas a verdade é que nós não nos lembramos, ou então nós nunca, de verdade, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Você talvez não se lembra na sua mente de um dia que você disse assim: Senhor, eu estou entregando a minha vida como ovelha sua. Eu estou reconhecendo o Senhor como o único Salvador da minha vida. Eu me batizei aos 15 anos de idade. Mas eu só me converti aos 21. Eu me batizei aos 15 anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 15 anos de idade. Mas eu só me lembro de ter me convertido aos 21. Aos 21 anos de idade, eu disse: Senhor, eu já me entreguei nas águas, eu já recebi um dom. Mas agora eu estou fazendo do Senhor o Senhor da minha vida. Todo mundo conhecia Jesus. Mas um dia Jesus se apresentou a eles e mudou a história da vida deles. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas daquele casal para sempre ficaram conhecidas naquela população. As pessoas daquela festa diferente. Interessante essa questão do vinho, Raul. Porque, como você falou, as pessoas eram acostumadas a dar o vinho melhor no começo, depois ficar ruim no final, como a própria vida registra. Toda vez que eles iam comprar o vinho, eles compravam o vinho de uma vez só. O vinho exposto ao tempo, exposto ao calor, exposto às questões do dia a dia do deserto, a qualidade dele ia deteriorando. É normal. Às vezes, da vida da gente, em quem nós somos tratores, a qualidade vai deteriorando. A alegria do começo da vida começa a deteriorar no final. Aquelas talhas que foram oferecidas para encher de água eram as talhas que deterioraram. Não estava lá dentro, mas agora tinha acabado. E a primeira coisa que o Senhor pede é que enche as talhas de água. Algo precisa ser limpo pela palavra. Está alegria. Eu sei que muitos de nós temos andado com o dia a dia pensativos dos problemas da vida e das questões que nos cercam. Mas o Senhor nessa noite tem um vinho novo para você. Fique de pé, por gentileza. Se você hoje pela primeira vez quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu estou dizendo para você que não significa que você não é crente. Eu estou falando, hoje você está dando um passo para frente, está dizendo: Senhor, parece que a talha chegou até o fim. Estou raso. Não há ninguém em volta de mim que possa solucionar. Jesus hoje está te enchendo de palavra, para que essa palavra se transforme e esse vinho seja alegria. Se você tem buscado de Deus uma solução específica para a sua vida, para a sua família, para o seu problema,
Quero convidar você até aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu vou cantar um hino. E se você sentir da parte de Deus, aqui a sua família está reunida. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai colocar o dedo na sua cara e dizer assim, lá vem ele, lá vem ela. Aqui a sua família está reunida. E a sua família reunida está pronta para fazer tudo aquilo que ele mandar. O Senhor Jesus Cristo tem mandado a gente fazer alguma coisa aqui hoje. Eu estou convidando a você a tomar parte aquilo que ele já mandou você fazer no seu coração. Eu vou cantar um hino que a Glorinha está aqui comigo hoje. Enquanto eu canto, você está convidado a vir para frente. É mesmo. Senhor Jesus, já não quero ser para mim, Senhor Jesus. Meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vou cantar mais uma vez por você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, os teus filhos vêm à frente, Senhor, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor. Nós necessitamos mais de ti, Senhor. Nós necessitamos de um vinho novo na nossa vida, Senhor. Senhor, nessa noite apresentou o teu evangelho, Senhor, de uma forma tão simples e eficaz. Às vezes as pessoas consideram, Senhor, Pai, a tua palavra como um passe de mágica, Senhor, Pai, mas ela não é. Senhor, Pai, o teu filho pregou nessa noite, Senhor, Pai, que a tua ordem fez as coisas se tornarem de uma coisa para outra. Não é um passe de mágica, não é uma mentira, Senhor, não é um quemex, Senhor. É a tua palavra que, dando ordem às coisas, elas mudam de estado. Senhor, Pai, nessa noite renova a alegria, Senhor, no coração dos teus filhos, ó Pai, Senhor. Alcança o pai, alcança a mãe, Senhor, Pai, alcança os parentes, ó Senhor. Alcança, Senhor, Pai, os sonhos, alcança os estabelecimentos, ó Senhor. Cumpre a tua vontade, Pai. Senhor, Pai, o teu filho e a tua filha que orou, Senhor, desde o lugar, Senhor. Porque, Senhor, Pai, faltou às vezes, ó Senhor, Pai, a ousadia de vir até a frente, Senhor. O teu Espírito alcança, Senhor, Pai, nessa noite, Senhor. E chega até ele, até ela, Senhor, Pai, com uma palavra de autoridade que transforma, Senhor, Pai, o dia a dia. Os teus filhos, ó Pai, Senhor, que receberam de Ti a coragem nessa noite, Senhor. Recebem algo especial de Ti também, Senhor, Pai, por Tua vontade. Senhor, o Senhor sabe, Deus. O Senhor está vendo e nos ouvindo. E o Senhor sabe, Pai, que nós falamos segundo a Tua vontade, Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor. E não fazemos aqui, Senhor, Pai, proselitismo de homens, ó Pai, mas apresentamos, ó Senhor, o Teu Espírito Santo, que renova a vida de cada um de nós.
Senhor, Pai, traz os testemunhos à tona daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, Pai. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Transforma as vidas e nos dá ousadia para viver a Tua palavra, Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Do que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.